Abraão rompeu com o passado para viver o novo. Deixou sua terra. Deixou sua zona de conforto. Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3. Lisa Nichols, sua maior vitória está do outro lado da sua coragem. Declare agora: eu rompo com o velho. Estou pronto para o novo de Deus. Abraão recebeu promessas que iam além dele, promessas geracionais, promessas eternas. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Aroshoav, você se torna aquilo que continuamente acredita ser verdade. Feche os olhos. Visualize sua linhagem espiritual, seus filhos e netos vivendo em bênção. Declare: sou herdeiro da promessa de Abraão. Minha descendência é abençoada. Abraão foi sustentado em tudo porque confiava totalmente. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 8. Joe Dispenza, você não pode criar uma nova realidade com a mesma mente do passado. Feche os olhos. Solte toda a preocupação, todo o controle. Declare: Deus proverá. Eu confio. Ele cuida de tudo. Abraão não apenas possuía bens. Ele era possuído por propósito. Olhai para Abraão, vosso pai. Sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isaías capítulo 51, versículo 2. Florence Scovel Shinn, a fé remove barreiras. Ela cria passagens onde não havia caminho. Declare com firmeza: Deus me chamou. Deus me abençoou. Deus vai me multiplicar. Escreva nos comentários: sou descendente da fé de Abraão. Compartilhe este conteúdo com quem precisa entender que riqueza com propósito é plano de Deus. Abraão não precisava entender tudo. Ele apenas confiava. Ele não consultava o medo. Ele seguia a direção. Por mim jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência. Gênesis capítulo 22, versículos 16 e 17. Napoleão Hill, a fé remove limitações impostas pela dúvida. Feche os olhos. Sinta a voz de Deus te conduzindo agora. Respire fundo. Deixe a ansiedade sair com a expiração. Declare: eu sigo a direção de Deus mesmo sem entender. Ele já preparou o lugar da minha provisão. Abraão viveu uma vida baseada em aliança, não em circunstâncias. Enquanto o mundo oscilava, sua fé permanecia firme. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Gênesis capítulo 17, versículo 2. Bob Proctor, uma decisão verdadeira é medida pelo fato de você ter agido. Se não há ação, você ainda não decidiu. Visualize a aliança de Deus brilhando sobre sua vida como uma aliança de ouro eterno. Nada pode romper aquilo que Deus estabeleceu. Declare: tenho uma aliança com Deus. Ela é inquebrável. Ela me sustenta. Abraão não tomava decisões por impulso. Ele ouvia, discernia, confiava. Mesmo quando parecia perder, na verdade estava colhendo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Gênesis capítulo 13, versículo 11. Bruce Lipton, a percepção molda a biologia. O que você acredita muda o que você vive. Feche os olhos. Visualize-se diante de decisões importantes. Sinta o Espírito de Deus te dando sabedoria. Declare: eu sou guiado pela sabedoria do alto. Eu tomo decisões que me aproximam do meu propósito. Abraão foi treinado por Deus no silêncio. Não havia multidões. Não havia fama. Havia apenas fé e obediência. E isso era tudo o que ele precisava. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa.
Carta aos Hebreus capítulo 6, versículo 15. Joe Dispenza: a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Visualize sua temporada de espera sendo transformada em força. Declare com ousadia: a espera está me amadurecendo. Estou crescendo em silêncio, mas Deus me verá em público. A fé de Abraão gerava movimento. Não era estática. A cada passo, ele possuía mais a terra, mais a promessa, mais a presença. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te a darei. Gênesis capítulo 13, versículo 17. David Hawkins: o progresso espiritual vem com cada passo que você dá em direção à verdade. Feche os olhos. Veja seus pés avançando por terrenos que Deus está te dando. Declare: onde eu piso, eu possuo. Deus está ampliando meu território. Abraão sabia o que era sacrifício. Ele entregou seu melhor sem hesitar. E porque confiou, recebeu de volta muito mais. Agora sei que temes a Deus. Não me negaste teu filho, o teu único filho. E levantou Abraão os olhos, e olhou, e eis um carneiro. Gênesis capítulo 22, versículos 12 e 13. Tearo Eker: quanto mais você é capaz de desapegar, mais você está pronto para receber. Visualize o que você precisa soltar para receber o novo. Solte com fé. Declare: eu entrego sem medo. Tudo que entrego com fé, Deus devolve multiplicado. Abraão formava uma geração. Cada atitude sua era uma semente para o futuro. Ele sabia, não vivia apenas por si. Vivíamos por ele. E agora, nós vivemos por quem virá depois de nós. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 18, versículo 18. Neville Goddard: você é criador de destino, para você e para os que virão depois. Feche os olhos. Visualize sua vida como uma ponte que outros atravessarão. Declare: minha vida é semente. Eu abençoo gerações com minha obediência. A riqueza de Abraão não era um fim em si. Era parte de uma jornada de fé, entrega e visão. Ele não se corrompeu. Ele não se desviou. Ele permaneceu. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó. Carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 9. Florence Scovel Shinn: a verdadeira riqueza nasce de um coração alinhado com o céu. Declare agora: a riqueza não me possui. Eu sou mordomo do que Deus me entrega. E quando tudo parecia tardar, Deus chegou, como sempre chega, no tempo exato, no monte certo, com a provisão perfeita. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Catherine Ponder: quando você se alinha com o bem se alinha com você. Feche os olhos. Respire profundo. Sinta a confiança encher o seu peito. Declare: no monte do Senhor se proverá. O tempo de Deus é agora. Escreva nos comentários: eu caminho pela fé como Abraão. Compartilhe com alguém que precisa aprender a prosperar com propósito. Abraão era homem de comunhão. Não buscava apenas bênçãos, buscava relacionamento. Ouvia Deus ao ponto de reconhecer quando ele se aproximava. E por isso, pôde interceder, salvar, transformar destinos. E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda. Gênesis capítulo 18, versículo 1. David Yonge Cho: a intimidade com Deus é o segredo da visão que transforma o mundo. Feche os olhos. Sinta a presença de Deus se aproximando como naquela tenda. Declare: eu reconheço o mover de Deus. Eu sou íntimo do meu Senhor. Abraão não correu atrás de recompensas, mas colheu todas, porque ele confiava no Deus que recompensa os que o buscam com fé. Ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Napoleão Hill: quando fé e propósito se unem, nada é impossível.